então dar seguimento aqui ao nosso estudo na carta de Paulo aos Filipenses, dentro da série Cartas da Prisão. O nosso texto dessa manhã é o capítulo 2, a partir do verso 19, até o capítulo 3, verso 1. Não vamos ler ainda. Embora o assunto seja bastante sério, eu queria começar com uma brincadeira. Aliás, a Marcele já está bem? Está bem? Tá, ok. Quem seria capaz de me dizer o que chega sempre antes de nós enquanto nós somos aguardados em algum lugar? O que é que chega sempre antes de nós? Suponhamos que você esteja indo para uma festa, as pessoas que convidaram você estão te esperando lá. O que é que chega lá antes de você? Hã? O dono da festa? O dono da festa, as pessoas que estão preparando a festa. Hã? A reputação, muito bem. João ganhou, depois pode pegar o prêmio com a Jenny depois, tá? A reputação. A nossa reputação, seja ela boa ou má, sempre nos precede, sempre chega antes de nós, em qualquer lugar. Desde o advento da sociedade de mercado, a reputação se tornou uma coisa muito importante na sociedade moderna. Por quê? Porque o mercado passou a se tornar uma realidade, as pessoas tinham que comprar, vender, mas elas também tinham que fazer negócios. E para você fazer negócio com uma pessoa, com um certo grau de confiança, você tinha que poder confiar nessa pessoa, na reputação dessa pessoa. Então, a reputação passou a ser algo muito ligado à moral, a maneira como nós nos comportamos, as coisas que fazemos, as escolhas que fazemos, as decisões que tomamos. E isso acabava oferecendo, então, uma credencial como garantia de um negócio seguro, naquela ocasião. E a reputação, assim, como uma definição bem simples, seria aquilo que as pessoas falam de nós, aquilo que as pessoas pensam e falam a nosso respeito. Você já ouviu a frase, a sua reputação o precede? Já deve ter ouvido em algum lugar, né? Eu não sei quem foi que inventou essa frase, mas eu sei que ela toca bem de perto num princípio bíblico que nós encontramos no livro de Provérbios, lá no capítulo 22, versículo 1, diz assim: mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Se você ler esse versículo para um materialista, ele vai dizer, você está louco, não há nada mais precioso do que a prata e o ouro, né? Mas, num contexto bíblico, onde a ética e os valores voltados para Deus e para o caráter de Deus são a coisa mais importante, o bom nome vale mais do que ouro, do que prata. O bom nome nos precede, seja onde for, né? Então, a Bíblia demonstra o profundo apreço que Deus tem pela boa reputação. E, nesse sentido, ela também estimula a preocupação pessoal com o bom caráter, com a verificação permanente de qual tem sido a imagem que nós estamos transmitindo para as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Qual é a mensagem que nós estamos passando? O que elas dizem a respeito de nós? E tem aquela frase dos que dão de ombros e dizem, não, falem mal, mas falem de mim. Isso para nós não vale. Para nós a frase deveria ser, se falarem de mim, que falem bem. Que falem do meu caráter cristão. Então, para que a minha pregação seja eficaz, primeiro eu preciso alcançar o direito de ser ouvido.
E isso só pode ser alcançado por meio de uma vida aprovada pelas pessoas a quem eu pretendo levar o Evangelho. Se elas virem em mim uma pessoa digna de confiança, uma pessoa íntegra, a mensagem do Evangelho que eu vou pregar soará para essa pessoa como algo sério, como algo de valor, que tem sentido e que deve ser acolhido, acatado. Portanto, tudo isso está dentro do contexto da boa reputação, porque sempre nós pensamos que nós somos conhecidos nos lugares que vamos quando nós chegamos, mas não. Boa parte das vezes, quando nós chegamos a esses lugares, as pessoas já sabem quem nós somos, pelo bem ou pelo mal. Então, em nossa porção da carta de hoje, nós separamos para hoje, Paulo vai descrever o caráter de dois bons homens. Um é aquele que ele ainda pretende enviar como seu representante à cidade de Filipos, e o outro é alguém que ele está enviando a Filipos com esta carta. O seu objetivo é dar notícias suas e também instruir a igreja nos assuntos abordados aqui e receber notícias dos irmãos de Filipos. Mas, no caso dos dois irmãos que farão essa ponte de comunicação entre Paulo e a igreja de Filipos, ele envia as suas credenciais. São dois homens de honra, de boa reputação, são obreiros aprovados. É interessante que, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, nós vamos ter ali a escolha de diáconos. Não são nem presbíteros, são diáconos. E o texto diz que os apóstolos determinaram que fossem escolhidos homens de boa reputação. Olha só, boa reputação. Então veja como a boa reputação é importante na perspectiva da vida cristã, não é? E nós vamos então ler o texto, vamos orar e vamos pensar um pouco sobre este assunto nessa manhã, à luz do texto que nós temos aqui. Versículo 19, em diante do capítulo 2, nós lemos assim: Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo, em breve, irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra, pois a simples leitura já se configura uma grande bênção para nós. É um privilégio ter a tua palavra aberta, numa linguagem que nós podemos compreender e com liberdade de prestar culto ao Senhor.
nós te damos graças. E agora pedimos que o Senhor nos abençoe nesta hora, que o Senhor nos visite com o teu poder, com a tua graça, e nos ajude na transmissão da tua palavra, que ela seja uma transmissão fiel, que nós possamos ouvir, falar e ouvir, conforme o teu Espírito. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, nós vimos como é importante que tenhamos atenção com a motivação pela qual servimos a Deus. Nós fizemos a conexão entre a motivação correta e uma vida cristã legítima, autêntica. Lembro que nós enfatizamos bem esse ponto, que fala do cuidado na devoção pessoal, o culto público, do qual nós devemos participar com entusiasmo, com ânimo, com alegria, com dedicação, o serviço em comunidade, ou seja, servir entre irmãos, são todos aspectos da vida cristã aos quais nós devemos dar muita atenção, a fim de que a nossa motivação para servir a Deus seja uma motivação correta. Vimos que diante de uma atitude correta no serviço a Deus, isso mostra que o nosso serviço flui de uma vida cristã autêntica e coopera também com o bom testemunho para aqueles que estão de fora. Então, não servimos a Deus apenas de palavra, mas de fato e de verdade. Essa semana, tivemos uma situação onde isso foi ventilado, onde isso foi trazido à tona, Alguém disse, eu gosto de ouvir as transmissões dessa pessoa, gosto de ouvir as suas palavras, mas gostaria que as suas atitudes pudessem combinar com as suas palavras, que o discurso pudesse combinar com a prática. E isso é muito triste, quando a gente escuta falar de uma coisa assim. Então, nós falamos sobre isso, e como isso nos leva a essa vida legítima, autêntica, como cristãos, como Paulo coloca aqui, nos leva a sermos julgados pelos de fora como pessoas irrepreensíveis, sem culpa, sem ter do que serem acusadas diante do mundo. Então, tudo isso vinha na esteira do chamado à imitação de Cristo. O resultado é que nós teremos luz para levar a este mundo escuro, como nós vimos. A palavra da vida estará preservada em nós e então poderemos compartilhá-la com os outros. Por outro lado, a mesma palavra nos guarda seguros até o dia de Cristo. Então, como nós vimos, uma vez que estivermos assegurados de todas essas coisas, nós seremos capacitados a nos alegrar até nos sofrimentos, especialmente quando eles cooperam para o progresso da obra de Deus em nossas vidas e através de nós. E ao encerrar ali no verso 18, essa longa sessão exortativa, Paulo agora passa a falar sobre o que ele pretende, enviando essa carta por meio de Epafrodito e de sua intenção de enviar Timóteo, provavelmente com o fim de se certificar que as instruções da carta vão ser seguidas à risca. Ok? Então é o que nós vamos ver agora a partir do verso 19. Encontramos aqui, irmãos, o comunicado de Paulo do seu desejo de enviar Timóteo e também a justificativa para esse envio. Aliás, essa porção da carta é cheia de justificativas. Paulo justifica porque está enviando Timóteo, porque quer enviar Timóteo. Ele justifica porque está enviando Epafrodito e depois ele justifica porque escreveu todas as coisas que escreveu, repetindo vários conceitos dentro do texto proposto aqui. E é muito interessante que o nosso texto ele é bem dinâmico nesse sentido, E nós vamos ver isso ao longo da nossa exposição aqui. É nessa altura que Paulo vai qualificar ali Timóteo, seu filho na fé, como obreiro aprovado. Versículo 19 diz: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias
de vocês. Lembremos de que Paulo está preso em Roma. E o que é que um preso normalmente, do que ele se ocupa? O que habitualmente preocupa um preso? O que está na sua mente? Bem, sabemos que ele quer encontrar meios de alcançar sua liberdade, não é? Essa é a sua fixação todo o tempo. E nada mais além disso. Mas Paulo não. Mesmo preso, ele se sente em total responsabilidade pela seara missionária que Deus colocou em suas mãos. Ele é um semeador incansável, um administrador admirável. E nós vemos isso na forma como ele trabalha essa porção da carta. O seu desejo é deixar bem claro para os filipenses que ele tinha reais preocupações com eles. Logo no início da carta, ele já os informava que orava por eles regularmente. Depois, ele inicia uma sessão exortativa muito contundente, onde ele vai estimular a coragem, a intrepidez, na função de combatentes de Cristo, como ele vai dizer no capítulo 1, verso 27 em diante. Mas ele também quer corrigir problemas que são relacionados ali à vaidade pessoal e a sentimentos que ameaçam a unidade da igreja. Então, ele os desafia para que eles imitem a Cristo em seu amor, em sua abnegação, em sua humildade e no seu senso de serviço. Então, Paulo mostra mais uma vez que está levando a sério a sua intenção de aplicar aquilo que a carta determina por meio do envio de Timóteo. Ele está dizendo, olha, mesmo eu preso aqui, eu não abandonei o campo, não soltei o arado e não estou olhando para trás. Eu quero seguir com a obra de Deus. Eu estou preso, mas Timóteo não está. Então ele poderá ir e me auxiliar para que vocês façam aquilo que está sendo determinado e quando ele voltar trazendo notícias, essas notícias sejam boas e animadoras. Paulo certamente deseja receber nesse retorno essas boas notícias, de que a igreja recebeu com submissão e também com prontidão a carta que Epafrodito vai levar para a igreja. Nós vemos essas instruções lá, especialmente no versículo 27 e 28 do capítulo 1, onde ele diz, acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois que o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é de salvação, e isto da parte de Deus. Então, de novo, mais que os eventos que possam ter levado Paulo para a prisão, mais do que a possibilidade da sua soltura, o que realmente ocupa o seu coração e o que o anima, é saber que a igreja anda em obediência ao Evangelho de Cristo. É saber que a igreja está bem, com saúde. Meus irmãos, como faltam hoje em dia lideranças assim, E também liderados com esse coração, que se preocupem com o bem-estar da igreja de Cristo, e não apenas com o bem-estar pessoal. É o que nós vamos ver aqui na sequência. Ele vai dizer, versículo 20, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os interesses de Jesus. Por que Paulo escolheu enviar Timóteo? Ele mesmo responde apontando aqui 4 razões bem específicas. Primeiro, Timóteo é um discípulo fiel. Ele diz na primeira parte e na segunda parte do verso 20, não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe. Ou seja, Timóteo é descrito como um fiel discípulo de Paulo, que aprendeu com o apóstolo a ser sensível às necessidades da igreja. Ele compartilhava com seu mestre o afeto, a atenção, a preocupação com a igreja em Filipos. Isso porque compartilhava com ele também do amor por Cristo, pela obra de Cristo. Timóteo
também procurava se tornar um imitador de Cristo. E quando nós somos imitadores de Cristo, sendo a igreja o corpo de Cristo, o bem-estar da igreja é algo que ocupa constantemente os nossos corações. Nós nos preocupamos com isso. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos de muito egoísmo, onde as pessoas, cada uma delas pensa apenas em si mesma, nas suas necessidades, nas suas questões pessoais. Meus irmãos, estamos esquecendo que nós não fomos salvos para viver nesse mundo definitivamente. Nós somos salvos para viver uma vida gloriosa e eterna na presença de Deus. Aqui estamos passando apenas um tempo. E enquanto não tivermos a consciência plena de que somos apenas peregrinos aqui, consequentemente não vamos ter preocupação de cuidar bem da igreja e de cuidar bem da nossa espiritualidade. Porque esse é o espaço, o ambiente onde nós nos preparamos para o encontro com o Senhor na glória celestial. É o ambiente onde nós cuidamos uns dos outros, para que todos cheguemos juntos àquele grande e glorioso dia. A segunda coisa que ocupava o coração de Timóteo é que ele era um homem sincero, amava e cuidava sinceramente dos seus irmãos. Né? Paulo vai dizer aí da sua sinceridade. Paulo diz que ele se preocupava sinceramente com aqueles irmãos. É um demonstrativo muito claro da presença de Cristo na vida de quem expressa essa virtude. Não é? Paulo valoriza a sinceridade a ponto de compará-la ao pão ázimo, sem fermento, usado na celebração da Páscoa, algo sagrado, santo. Então, se preocupar sinceramente com alguém significa inquietar-se pela necessidade dessa pessoa, a ponto de sofrer com isso, sofrer com o verdadeiro amor de Cristo, meus irmãos. É procurar meios de fazer algo sem esperar nada em troca, por pessoas que não tenham nada a me oferecer, quem sabe até por pessoas que eu julgue que nem merecem. Mas o que Cristo faria? Essa é a questão. Então, amar sinceramente alguém significa isso. Se dedicar a fazer o bem a essa pessoa, independente de quem ela seja, se ela merece ou não merece. A terceira característica de Timóteo é que ele é alguém que busca os interesses de Jesus. No verso 21 nós vimos que Paulo diz que todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Ou seja, Timóteo faz exatamente o contrário. À medida em que procura o bem da igreja e se esforça para suprir as suas necessidades, Timóteo demonstra buscar os interesses do próprio Cristo, mais do que os seus interesses pessoais. Esse verso mostra, irmãos, que muitos dentre os cooperadores de Paulo já não andavam mais comprometidos com Cristo e com ele na sua missão. É claro que ele não pensa nesse momento nos seus cooperadores mais antigos, engajados como Lucas, Tito, Crescente, Tíquico e outros. A maioria já não estava mais com ele, mas Paulo aqui está pensando nos cooperadores da própria igreja de Roma, igreja que já experimentava ali uma certa divisão, onde nós vimos os indicativos claros no relato de Paulo, falando sobre a igreja de Roma, que se deixavam levar por sentimentos maus, como a inveja. Nós vimos isso no capítulo 1, versículo 15. Então, Timóteo foi o único qualificado para a missão em Filipos, um homem de confiança. E a quarta razão por que Paulo escolheu Timóteo é porque ele foi provado e aprovado. Versículo 22. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho trabalha ao lado do Pai. A reputação de Timóteo chega antes dele, o precede. E Paulo diz que os filipenses já conhecem o caráter provado
de Timóteo. É certo que eles já tinham ouvido falar da maneira como aquele jovem discípulo se conduzia na igreja de Deus, e ele ainda era um jovem. Não é? Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, ele vai dizer para Timóteo: ninguém despreze a sua mocidade, mas seja um exemplo dos fiéis. Então, que ninguém venha dizer: eu sou muito jovem ainda. Eu ainda tenho uma vida inteira pela frente. Não tem, não. Não tem, não. Ninguém tem. Nós só temos o dia. O resto está nas mãos de Deus. Então, hoje é dia de ser exemplo. Hoje é dia de ser provado e aprovado. Hoje é dia de viver uma vida de integridade como discípulos de Cristo. Não é uma vida de perfeição, irmãos. Timóteo não era perfeito. Ele era um homem como nós, cheio de falhas. Sofria com uma enfermidade crônica que Deus nunca curou, pelo menos não até o fechamento do cano oficial. Mas ele era alguém dedicado realmente a Cristo de todo o coração. Paulo afirma: vocês conhecem o seu caráter provado. Em outras palavras, vocês já sabem que ele foi provado e aprovado. E o que Timóteo fez para ser reconhecido como obreiro aprovado, ele abriu muitas igrejas, e ele foi um homem que pregasse em muitas conferências importantes, em muitos congressos. Não, Paulo diz que ele serviu ao Evangelho. Isso foi o que Timóteo fez. Ele serviu ao Evangelho. Meus irmãos, a Bíblia reconhece como homens aprovados aqueles que servem. Jesus vai dizer isso em João capítulo 13. Se eu, sendo mestre e Senhor, vos dei o exemplo, então façam o mesmo. Sirvam vocês também. Lavem os pés uns dos outros. Então, ele fez isso de forma dedicada, reverente e atenciosa, prestando atenção no seu pai da fé, aprendendo com ele. É linda essa expressão, né? Quando Paulo diz: ele serviu junto comigo como um filho trabalha ao lado do pai. Olha que imagem bonita que Paulo traz, né? Daquele pai trabalhando ali, vou puxar aqui para o meu lado, na carpintaria, e o filho trabalhando junto com ele, observando cada movimento, cada gesto, como ele trabalha com as ferramentas, como ele faz cada parte, cada fase do trabalho, aprendendo o ofício. É essa imagem que Paulo transmite aqui para nós. De Timóteo como um servo fiel que estava ali trabalhando com ele e aprendendo com ele a fazer a obra de Deus da forma correta. Por que Paulo tem todo esse cuidado na apresentação de Timóteo, irmãos? Porque, em virtude da sua ausência, ele precisava enviar alguém a quem a igreja de Filipos pudesse respeitar, como se fosse o próprio Paulo em pessoa. Então, além de todas as virtudes que Timóteo, Paulo ainda acrescenta que ele tem um caráter, que Timóteo tem com ele um relacionamento filial, ou seja, Paulo tem um relacionamento paternal com Timóteo, ele o considera um verdadeiro filho. Então, o que ele está dizendo? Confie nele porque ele é como um filho para mim. Não é sem razão que já na saudação, Timóteo é citado ali como um corremetente da carta, ou seja, a carta já está sendo enviada à igreja por ambos, Paulo e Timóteo. Então, é esse homem qualificado, esse obreiro aprovado, a quem Paulo deseja enviar. Então, logo ele saiba qual vai ser o seu destino, o desfecho da sua situação em Roma. Versículo 23, portanto, é este quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Nós temos em outras cartas esse testemunho de que Timóteo é um homem da inteira confiança de Paulo. Lá no capítulo 16 de 1 Coríntios, se você quiser abrir, pode abrir, senão apenas ouça. Capítulo 16 de 1 Coríntios, versículo 10, diz assim: e se Timóteo for
Façam tudo para que não tenha nada a temer, e enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ou seja, Timóteo tinha essa confiança da parte de Paulo, né? E Paulo endossa isso novamente na carta aos Filipenses. O verso seguinte repete a sua esperança de ser solto e poder ir pessoalmente até a cidade e visitar os irmãos. Versículo 24. Mas confie no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até aí. Na verdade, irmãos, o que a gente percebe é que havia um julgamento em vista. Paulo estava para ser julgado, mas não havia data para isso acontecer, né? Os tribunais de Roma estavam sobrecarregados de processos e não conseguiam ter uma brecha para julgar o caso de Paulo, e ele ficava ali como muitos presos, né, que a gente tem notícia, ficam indefinidamente presos, aguardando um julgamento que demora para acontecer. Então, Paulo estava ali também aguardando o seu julgamento. E, de fato, o verso 19 está retomando o assunto interrompido no verso 26. Né? O texto diz lá: desse modo vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Ou seja, ele tinha essa esperança. Vemos então que Timóteo não será enviado a Filipos como um simples garoto de recado, como um mensageiro, mas na qualidade de um servo de Cristo e companheiro de jugo do apóstolo Paulo, ou seja, seu legítimo representante, com a missão de garantir que as instruções da carta fossem seguidas, fossem obedecidas, especialmente quando fala dos sofrimentos dos filipenses, para os quais certamente Timóteo levaria conforto, encorajamento, fortalecimento, e também os problemas de comportamento, que deveriam ser devidamente corrigidos com a disciplina, com a instrução, com a sabedoria, com a palavra de Deus. Então, enquanto Paulo não pode enviar Timóteo, ele vai enviar um outro obreiro importante dentro desse trânsito de relacionamento entre os filipenses e Paulo, que é Epafrodito, e é isso que vai ocupar o restante dos versos 25 até o verso 30. Sim. Essa questão de Paulo considerar Timóteo como um filho, tem algumas denominações que se apropriam desse título de pai e filho na fé, para aquela situação de pai e mãe espiritual, né? Aí eu queria que o senhor pudesse diferenciar um pouquinho do que Paulo está se referindo aqui a Timóteo e como que isso é diferente do que a gente costuma ver por aí. Tá, então a pergunta do Danilo é a respeito da questão da paternidade que Paulo sempre coloca em relação no tocante à sua relação com Timóteo. Paulo se considera um verdadeiro pai para Timóteo, pai no sentido espiritual. Eu acho que, e a pergunta do Danilo é se isso justifica o comportamento, a conduta de alguns líderes, especialmente nos dias de hoje, que se apropriam desse uso que Paulo faz dessa relação dele com Timóteo, de pai e filho, para poderem também se conduzir na igreja com essa ideia de pai espiritual, trazendo uma relação até de dependência da pessoa para com esse líder. E existem casos que as pessoas não dão nem um espirro sem perguntar para o pai espiritual. Isso acontece, por mais surpreendente que possa parecer e até irônico. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, o Danilo está pedindo para a gente fazer aqui a distinção. Quando Paulo fala dessa paternidade, ele está usando, de certa maneira, uma metáfora. Ele está mostrando que o mesmo relacionamento que um pai tem com um filho é o relacionamento que ele tem com Timóteo. E eu não estou certo agora se é em relação a Timóteo que Paulo vai dizer em uma das suas cartas que foi gerado em cadeias. Não acredito que não, porque
quando Timóteo... Não é Timóteo, porque quando Paulo trouxe Timóteo para perto dele, foi na missão em Listra, e ele ainda estava solto. Então, não é Timóteo. Mas essa expressão serve para a gente ter uma ideia do que Paulo quer dizer, né? Essa outra pessoa que ele vai dizer que gerei em cadeias, né, significa que essa pessoa ou essa igreja nasceu de um trabalho que ele fez, o trabalho evangelístico que ele fez, mesmo estando preso. A mesma coisa se aplica... Filemão, né? Ah, sim, ele fala de Onésimo, lembrei. Onésimo é o filho gerado em cadeias. Obrigado, Roberto. Exatamente. Então, o que acontece? Assim como ele gerou Onésimo estando preso, ele não gerou literalmente, né? E Onésimo não ficou numa relação de dependência com ele, tanto que ele enviou Onésimo de volta para Filemão e disse, receba-o agora como um filho e não mais como um escravo. Então, Paulo, ele não tinha nem de longe essa ideia de prender pessoas a si, de usar essa questão de autoridade espiritual para tirar proveito das pessoas, né? Quando ele fala aqui a respeito de ser um pai para Timóteo, e Timóteo ser para ele um filho, é apenas uma ilustração que ele usa para mostrar o vínculo que ele tinha com Timóteo, né? Porque existe uma diferença da maneira em que ele gerou outras pessoas em Cristo e da maneira como ele gerou Timóteo. Se você depois ler em Atos dos Apóstolos, você vai ver que a relação dele com Timóteo foi uma relação muito íntima, desde o princípio, né? Ele conheceu a família de Timóteo, conheceu a Eunice, conheceu Lóide, que eram sua avó e a sua mãe. Houve uma situação em que ele precisou circuncidar Timóteo, porque Timóteo era filho de mãe judia e pai gentio, e então, para que os judeus não tivessem implicância com Timóteo, ele circuncidou Timóteo, ou seja, houve todo um relacionamento muito íntimo, muito próximo entre eles, que só se justificaria entre um pai e um filho, né? Então, todo esse envolvimento trouxe não só esse vínculo muito próximo, mas essa relação de confiança mútua entre eles, né? Então, não tem nada a ver com essa questão de pai espiritual, né? Porque isso aí é um abuso, né? É o abuso que sempre acontece, né? O abuso de determinados textos da Bíblia, versículos isolados, que não tem fundamentação bíblica nenhuma, mas quando a pessoa não tem a compreensão, ela acaba se submetendo a esse tipo de coisa. Não sei se respondi a sua pergunta. Ok. Então, falando aqui agora do Epafrodito, versículo 25, no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Essa porção da carta soa como uma carta de recomendação. Ela se divide em duas partes. Na primeira parte, Paulo explica por que enviou Epafrodito, né? E se ele tinha a intenção de enviar Timóteo, por que ele enviou Epafrodito primeiro? Na segunda parte, ele recomenda que ele seja bem recebido e fortalece a justificação do seu envio. Okay? Então, nós vamos ver aí que ele começa apresentando uma das características desse colaborador tão importante, que é Epafrodito. Ele mostra que Epafrodito era um facilitador. Ele diz, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, da minha parte, da parte de vocês, um mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. 5 características que fazem deste homem um homem especial, no sentido de ser útil à obra de Deus, à igreja de Filipos e ao próprio Paulo. Nós devemos vê-lo como um diácono dedicado a facilitar as relações entre Paulo e os irmãos de Filipos. Foi ele quem levou a ajuda financeira da igreja de Filipos para Paulo na cadeia, né? Nós podemos ver isso lá no capítulo 4, versículo 18, quando Paulo vai dizer aí,
Recebi tudo que tenho até de sobra, tudo e tenho até de sobra, estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Ou seja, Paulo define como um irmão, um cooperador, um companheiro de lutas. E todos são atributos que remetem ao quê? À amizade, à lealdade, à fidelidade. O que mostra que Epafrodito esteve com ele e o auxiliou, especialmente nos momentos maus. Certamente chorou com Paulo, foi amigo nas horas difíceis. Mas ele também cooperou com os filipenses, levando mensagens e fazendo por Paulo aquilo que eles não podiam fazer porque estavam longe. Então ele se dispôs a ir e fazer. Meus irmãos, como a igreja precisa de facilitadores. Como a igreja precisa de pessoas que se apresentem para tornar as coisas possíveis. Não é bom quando a gente está tentando fazer alguma coisa com muita dificuldade e alguém chega ali com uma palavra simples, uma direção simples e muda tudo? Não é tão bom quando isso acontece? Não traz uma sensação de alívio, de gratidão? Era isso que Paulo sentia em relação a Epafrodito. São pessoas cujo prazer é tão somente ajudar, sem aparecer, sabe? São aquelas pessoas que chegam, ajudam, e quando você procura para agradecer, elas já foram embora. Elas não esperam para receber um tapinha nas costas. Não querem seu nome no quadro de ouro na porta do templo de Salomão. Ih, escapou sem querer. São pessoas que trabalham para facilitar, para tirar os impedimentos do caminho, para fazer o link entre as pessoas que precisam e aquelas que podem ajudar, e abençoá-las pelo simples fato de tê-las aproximado umas das outras. Entende? Você tem uma amizade com alguém que você gosta muito e que foi apresentado a você por outra pessoa? Essa é a ideia aqui. É um amigo que Paulo recebeu, né, consigo, mas que foi enviado pela igreja de Filipos e, ao mesmo tempo, facilitou o relacionamento de Paulo com a igreja de Filipos. Ou seja, tudo aqui tem a ver com amizade, com relacionamento próximo, com amor, com graça, com cuidado. Né, dessas pessoas que entendem que nós servimos a Cristo servindo a igreja e servindo aos irmãos. Você já percebeu que na igreja tem muita gente doida para servir a Cristo, mas não quer servir ninguém? Já percebeu isso? Ah, eu estou pronto para servir ao Senhor, a minha vida está nas suas mãos. Irmão, vamos lá ajudar o irmão a fazer uma mudança essa semana, porque ele chegou de viagem com a sua família, tem que... Ah, não tem tempo não, estou muito ocupado, não posso. São coisas que não se encaixam, não é? Então, antes de tudo, Paulo quer deixar claro, né, que o envio de Epafrodito tem um custo pessoal muito grande para ele. Ele é alguém extremamente útil, é uma pessoa necessária. Por isso, Paulo quer mostrar que não está enviando porque ele se tornou descartável, nada disso. E por que isso é importante, irmãos? Porque a forma como Paulo justifica o envio desse cooperador dá a entender que, segundo a liderança da igreja em Filipos, a intenção da igreja ao enviar Epafrodito era que ele auxiliasse Paulo durante todo o tempo em que ele estivesse preso, até que ele ou fosse solto ou a sua situação tivesse um outro desfecho qualquer. Então, Paulo vai explicar por que o enviou antes do tempo com essa carta. Ok? Então, ele coloca aqui duas justificativas. A primeira, Epafrodito era um filho quase morto, mas eis que vive. Versículos 26, 27, ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu.
De fato, adoeceu, estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Nós vemos aqui dois motivos em um. Primeiro, Epafrodito tinha saudades de casa, da igreja. Ele era de Filipos. É certo que já havia se ausentado por um longo tempo, então ele queria rever parentes, amigos, irmãos, não é? E, em princípio, a intenção de Paulo não era de enviá-lo naquele momento, mas a saudade precipitou esse envio. Você percebe o que está acontecendo aqui, irmãos? Nós estamos falando de um homem que está preso, e tem necessidades urgentes, imediatas, mas ele está preocupado com o cooperador dele que está com saudade de casa. Sabe como é que é o nome disso? É sensibilidade. Sensibilidade para as necessidades dos outros, ainda que sejam necessidades que aos nossos olhos, se fosse eu que estivesse lá, eu teria dito, Epafrodito, toma vergonha, meu filho, eu estou aqui nessa situação e você está com saudade de casa, está com mimimi? Mas que bom que Deus escolheu Paulo e deu a ele essa capacidade de ser uma pessoa tão sensível às necessidades dos seus companheiros, valorizá-los. Mas a saudade foi agravada pela preocupação. Epafrodito havia estado muito doente e ele sabia que a notícia da enfermidade dele havia chegado entre os seus irmãos em Filipos. Meus irmãos, naquela época não havia redes sociais, não tinha telefone, não tinha telégrafo, só havia cartas. Ele já havia se recuperado e queria ir pessoalmente para garantir que estava bem, porque a igreja não sabia ainda. Mas Paulo faz questão de descrever a gravidade da enfermidade que havia cometido aquele irmão. Ele diz, de fato, ele ficou muito doente e quase morreu. Tudo indica que foi uma doença que se estendeu por vários dias. No entanto, Paulo também dá testemunho da intervenção divina que curou Epafrodito. Ele diz, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Que coisa boa quando Deus se compadece de nós e vem para curar as nossas doenças, para nos dar uma saída para uma situação difícil, para mostrar o caminho nas horas obscuras da nossa vida. Uma doença grave que não se curava por si, por nenhuma medicação natural. Portanto, é certo que tem havido cura divina. É isso que Paulo deixa à mostra. Foi Deus que curou ele. Então, o que nós vemos aqui é que ele tinha um profundo amor por esse irmão. Ele diz, olha, Deus teve compaixão dele e também de mim, porque se ele morresse, eu não sei o que seria de mim. Isso me abalaria profundamente. Profundamente. Além das tristezas com as quais ele já convivia na prisão. Eu queria, irmãos, rapidamente falar aqui sobre, já estamos a caminho de terminar, eu queria falar rapidamente aqui sobre a enfermidade na vida dos crentes. Nós já falamos aqui sobre as enfermidades crônicas de Timóteo, onde Paulo recomenda que ele use um pouco de vinho, não somente água. Nós vemos aqui enfermidade na vida de Epafrodito. E os cristãos normalmente costumam enxergar essa situação de enfermidades de uma maneira muito imprópria, não é? Ou eles enxergam isso como algo que não deveria acontecer, ou seja, um crente não deveria ficar doente, de jeito nenhum, porque se ele está com Cristo, como é que ele pode ficar doente? Não é? E isso, muita gente acredita nisso. Aí eu li um livro no início da minha conversão, que quase desisti da minha caminhada cristã. O nome do livro é Curai os Enfermos e Expulsai os Demônios. Se você passar por esse livro, expulsa ele. Nem chega perto dele. Porque
eu comecei a ler esse livro e ele dizia que os crentes não ficam doentes, se ficarem é porque estão em pecado. E eu tomei isso a sério, e entrei numa crise tremenda. Então, infelizmente, tem livros que não ajudam, né? Mas mais lamentável é aquele que não ajuda e ainda atrapalha. Isso é que é mais triste. Então, os crentes podem ficar doentes, sim, irmãos. Eles são de carne e osso como qualquer um. Nós não somos super-homens porque nos tornamos servos de Cristo. Nós continuamos sendo sujeitos a enfermidades. Deus pode nos curar? Pode. E esse é o segundo ponto. É a segunda maneira errada como muita gente entende enfermidades, porque tem muita gente que acredita que Deus não cura mais hoje, que a gente só pode encontrar a cura através dos médicos. Esse é outro erro. Não, Deus cura sim. Ele pode curar. Assim como Ele curou Epafrodito e tantos outros, Ele também pode nos curar. Se for o seu propósito, se for a sua vontade, se Ele tiver planos nisso, Ele também pode nos curar. Então, nós precisamos crer e precisamos orar. É tudo que nós precisamos fazer, é orar e pedir e deixar que Ele tome a decisão a esse respeito. É por isso que nós oramos, porque nós cremos. E a terceira forma errada como as pessoas avaliam a enfermidade, é o pensamento de muitos, é que toda doença vem do diabo. E se a pessoa está doente é porque é o diabo que está agindo na vida dela, mesmo ela sendo crente. Meus irmãos, olha, se aqueles que nos ouvem, nos assistem, pensam de qualquer uma dessas formas, me perdoe, mas você está completamente enganado. Porque, primeiro, o crente fica doente, sim. Segundo, Deus pode curar, sim. E terceiro, o diabo não tem acesso à vida do crente, a menos que Deus permita por um objetivo muito específico, como foi o caso de Jó, que nós vemos ali no seu livro, um testemunho muito claro, e como é o caso de Paulo, que dá no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, ele fala sobre como Deus permitiu que Satanás colocasse um espinho em sua carne. Não sabemos que espinho foi, mas sabemos que houve uma permissão divina. Agora, isso não quer dizer que todo crente esteja exposto às ações de Satanás. E, meus irmãos, nós somos guardados. O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 5, ele diz que o diabo anda a nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Ou seja, ele não tem acesso direto a nós, a menos que Deus permita por alguma razão. Primeira carta de João, capítulo 5, no finalzinho vai dizer que o maligno não nos toca, porque Cristo nos guarda. Então, o diabo não tem acesso às nossas vidas, a menos que Deus tenha um propósito específico a esse respeito. Ok? Então, basicamente, são essas três formas erradas que se tem de ver a enfermidade. A maneira correta de lidar com isso, irmãos, é entender que nós somos de carne e osso, que nós somos suscetíveis a doenças, a vírus, como qualquer pessoa. A diferença é que nós temos um Deus que nos ajuda, nos capacita, nos instrui, para que nós possamos lidar bem, até mesmo com o sofrimento. Se o sofrimento serve para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos toda a liberdade de clamar e pedir, Senhor, cura, cura para a tua glória e honra, cura porque o Senhor pode curar, cura porque o Senhor é todo-poderoso, cura porque o Senhor tem graça para nos dar e o Senhor tem prazer em abençoar os teus filhos. Ou seja, nós precisamos lidar com isso de uma forma equilibrada. Então, para concluir, há um segundo motivo para o envio de Epafrodito, e nesse caso tem a ver com os Filipenses, versículos 28 a 30. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele,
porque por causa da obra de Cristo ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Então o texto é autoexplicativo. Paulo justifica a pressa em mandá-lo de volta, não é? Ele estava preocupado com o peso que a notícia da doença de Epafrodito havia trazido sobre os corações dos irmãos em Filipos. Já falamos aqui sobre a diferença da velocidade com que as informações chegavam a algum lugar naqueles dias. Meus irmãos, a distância de Filipos para Roma é de quase 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros, é daqui ao norte do país. Imagine se Deus desse a você uma missão e dissesse a você, olha, você vai até o norte, eu vou te mandar até o Pará, para você levar uma ajuda financeira para alguém. Você vai de carroça, as estradas são muito esburacadas, você vai levar alguns dias para chegar lá. E você vai passar por caminhos onde há ladrões, salteadores, malfeitores. Então, abre bem os teus 2 olhos, ore, confie no Senhor e vá com Deus. Olha só que missão boa, irmãos. Hein? Quantos iriam se apresentar para essa missão? Irmãos, uma viagem de carro hoje em dia leva aproximadamente 19 horas entre Roma e Filipos, ou vice-versa. Imagine naquele tempo, quantos dias de viagem, que sofrimento, que desconfortos, né, havia naquela situação. Então, se o próprio Epafrodito não fosse até lá e mostrasse que ele estava bem aos irmãos de Filipos, eles seguiriam aflitos. Até porque, numa distância dessa, a notícia que chega, muitas vezes chega com desencontros, né? Uma inconformidade de informações, um diz uma coisa, outro diz outra. Então, toda essa situação angustiava também o coração de Paulo, porque ele ficava angustiado de pensar na angústia dos irmãos. Então, essa antecipação no retorno do seu fiel escudeiro, né, traria grande alegria aos filipenses e alívio à angústia do coração de Paulo. Esse é o sentido da palavra tristeza aqui no verso 28. Né, quando ele diz que eu tenha menos tristeza, a palavra usada aqui, ela tem o sentido de angústia, de pesar. Ok? E por fim, irmãos, versos 29 e 30, Paulo vai trazer as recomendações, não é? Conforme nós já vimos. Ele chega ao final com essa recomendação especial, e aqui fica bem claro que por alguma razão os filipenses não esperavam ver Epafrodito de volta tão cedo. A recomendação toca em 3 pontos, né? Quando ele diz recebam-no, primeiro, recebam-no no Senhor, ou seja, como um irmão no Senhor. As cartas de Paulo são marcadas por essa expressão, no Senhor, e nesse caso ele só reforça aqui o que já havia dito na exortação do verso 27 do capítulo 1, vivam a sua cidadania romana como cidadãos dos céus. Então, receber alguém no Senhor significa recebê-lo como ao próprio Senhor. E esta é uma recomendação do próprio Cristo. Quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. João capítulo 13, versículo 20. Meus irmãos, nós deveríamos ter muito mais atenção com a maneira como nós tratamos os nossos irmãos em Cristo, especialmente aqueles que são sabidamente homens fiéis ao Senhor. Devíamos ter muito mais atenção em relação a esse assunto, porque é um assunto muito sério. Segundo, Paulo diz para recebê-lo com toda alegria, né? Seja qual for o motivo pelo qual pudesse haver alguma tristeza pelo retorno precoce de Epafrodito entre os filipenses, Paulo está ordenando que isso tudo seja esquecido. O que importa é que ele, que é um cooperador fiel, esteve muito doente, à beira da morte por causa de Cristo. Ele foi curado e agora ele está de volta em casa, portanto, deve ser recebido com toda alegria, com todo contentamento. E, por fim, ele deve ser recebido com honra. É extraordinário o que Paulo diz aqui. Honrem esse homem, e honrem sempre
os que são como ele. Epafrodito era de casa. Sabe como é que é, né? Pessoal de casa. Você sabe como é que funciona, né, com as pessoas de casa, como as pessoas de casa são tratadas. Ah, semana que vem vamos receber uma visita. Quem é? Ah, é fulano. Ah, fulano é de casa. Mas se for uma pessoa que não é de casa, o tratamento muda, não muda? Ah, vamos trocar o jarro, a planta do jarro, aquela planta que já está até seca naquele vaso, não tem uma gota d'água, vamos botar água no vasinho, vamos botar uma planta nova, vamos trocar o tapete da entrada, né? Vamos colocar a melhor louça para a gente servir a mesa. Irmãos, isso é uma coisa que eu nunca entendi. Por que tem pessoas que têm aquele armário que guarda a louça melhor só para o convidado? E os de casa comem com aquele pratinho quebrado, aquela colher torta. Meu Deus, que coisa mais sem lógica. A gente deveria dar o melhor para os de casa, não é verdade? Que estão com a gente ali o tempo todo, comendo pão, né? E lutando com a gente todo dia, sofrendo com a gente, passando aperto com a gente. Aquelas pessoas que estão com a gente depois do dia 20. Aí, o que acontece? A gente guarda a melhor louça. Não, aquela baixela que eu ganhei na minha boda de ouro, eu vou deixar para receber os meus netos. Aí a pessoa vai embora, nem chega a ver os netos, ou não vê os netos crescerem, e não aproveita nada da vida. Pelo amor de Deus. Tire as suas baixelas, as suas travessas, os seus melhores, tire esse negócio de dentro do armário e sirva aos seus que estão contigo todo dia, todo tempo, que são fiéis a você, na luta, na dificuldade, na abundância, na escassez. Não é? Então, Paulo está dizendo aqui, olha, gente, vamos abrir os armários, vamos receber bem esse rapaz. Então, ele se antecipa, recebam este homem com honra, porque ele é digno de honra. Assim como todos os que são como ele, irmãos de verdade, cooperadores, companheiros de luta, homens fiéis a Deus e à sua liderança. São pessoas que devem ser honradas, que devem ser bem recebidas sempre, porque merecem. Paulo está dizendo aqui. Então, por essa razão, Paulo ainda traz um reforço final no verso 30. Ele diz, porque por causa de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para me ajudar, quando vocês não podiam fazê-lo pessoalmente. Então, veja, Epafrodito arriscou a vida, irmãos, por Cristo, por Paulo e pelos filipenses. Quando ele foi enviado a uma viagem de quase 2.000 quilômetros, certamente de carroça, quem sabe boa parte até a pé, com uma ajuda financeira para entregar a Paulo, não devia ser pouco, né? Existe uma grande chance de que ele tenha ficado adoecido nessa viagem, justamente nessa viagem. Independente do que tenha acontecido, o que fica bem claro nas palavras de Paulo é que Epafrodito literalmente não amou a vida até a morte. E o que é que nós lemos sobre isso no Cântico de Vitória, lá no Apocalipse, capítulo 12, versículos 10 a 11? Diz que aqueles que venceram o acusador, Satanás, são aqueles que amaram a Cristo e não amaram as suas vidas até a morte. São esses os que vencem o diabo, vencem o mundo, vencem a carne. Aqueles que estão dispostos a dar a própria vida por Cristo, pela igreja, pelos seus irmãos. Foi o caso de Epafrodito. Por isso, ele foi considerado por Paulo como um homem de honra, como um homem a ser honrado. E a observação final, aí no verso 1 do capítulo 3, ele diz, quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Ou seja,
Paulo conclui com essa observação que apresenta uma última justificativa sobre a razão de ele ter repetido vários termos e orientações ao longo da sessão, que se estendeu do verso 27 do capítulo 1 até agora o capítulo 2, versículo 30. Ele não tem nenhuma preocupação em se repetir. Certamente ele sabia que é na repetição de conceitos que as pessoas assimilam e guardam esses conceitos. Por isso ele afirma, não é um problema para mim e é segurança para vocês. Ou seja, é na observação atenta daquilo que eu escrevo a vocês que está a sua segurança. Meus irmãos, eu sempre digo aqui na igreja, o evangelho verdadeiro é mais do mesmo. Essa história de que a pregação tem que ter uma novidade, toda vez que o pastor vai pregar, ele tem que ter uma novidade, todo culto tem que ter uma novidade, isso, meus irmãos, não é evangelho. Isso pode ser o que for, casa de shows, casa de espetáculos, pode ser o que for, mas não é igreja. Na igreja nós vamos sempre para fazer as mesmas coisas, para ouvir as mesmas palavras de vida que nós precisamos guardar, porque é isto que é segurança para nós. Quanto ao mais, meus irmãos, é conversa, é para encher a igreja. Mas não adianta a gente ter uma igreja cheia de gente vazia, que não tem nada no coração para oferecer, além de egoísmo, vaidade, interesse pessoal, ódio, ressentimentos e mágoas. Não é isso que Deus quer para nós. O que Deus quer para nós é saúde, é bem-estar, não só no corpo, mas também na alma. Então, tenha sido intencional ou não, o fato é que Paulo nos apresenta o perfil de dois homens de Deus como obreiros aprovados. Dois homens de honra, cujo caráter, as ações, as contribuições ao reino de Deus deram testemunho da sua lealdade, da sua fidelidade, da sua honra. Além de apresentar a si mesmo como um obreiro fiel e comprometido com a seara que o Senhor lhe confiou, que Paulo também faz isso. Então, sendo Cristo o modelo a ser imitado, conforme nós vimos dos versos 5 a 11, esta porção da carta nos tem apresentado 3 homens que têm se esmerado nessa imitação. Então, uma vez que o próprio Cristo se torna um padrão sobremodo elevado, porque ninguém realmente pode se equiparar a ele, Paulo, Timóteo e Epafrodito são mostrados aqui como homens de Deus, cuja imitação nós podemos alcançar. Pessoas dignas de serem recebidas, que também nos servem de modelo. Em outro lugar, o próprio Paulo diz aos seus leitores, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, 1 Coríntios 11, versículo 1. Então, o mesmo pode ser aplicado aqui. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Gostaria de fazer apenas 2 aplicações nesta manhã e nós vamos orar. A primeira delas diz respeito à necessidade que nós temos de voltarmos a pensar mais na Igreja de Cristo. Meus irmãos, a igreja é o ambiente que Deus deixou, que Cristo deixou para nós deste mundo, para que nele nós pudéssemos ser cuidados, supridos, alimentados, nutridos, curados, ensinados, educados, instruídos, preparados. Mas tudo isso para quê? Para fazer a obra de Deus, para servir ao Senhor. Entende? A igreja não é um lugar para nós nos divertirmos. A gente se diverte, né? Porque a nossa alegria é de estarmos juntos, de termos essa comunhão. Então, é divertido, é alegre, é feliz servir a Deus na comunhão dos santos, na companhia dos irmãos. Isso é algo que traz grande alegria para quem é convertido realmente.
Mas a igreja não é um lugar para onde nós vamos para nos divertir. A igreja é um lugar para onde nós vamos para aprender, para crescer e também para contribuir. Então, nós deveríamos colocar aqui, né, como na porta de muitas igrejas lá fora, a gente também deveria colocar aqui, ao invés de culto, a gente deveria colocar serviço, né? O horário do serviço, para que todo mundo soubesse que a igreja é um lugar onde a gente serve, onde a gente vai para servir. Então eu convido os irmãos essa manhã, reflita sobre isso. Pense na maneira como você tem lidado com a igreja de Cristo e com a sua igreja local. Pense um pouco sobre isso. Peça ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao seu coração nesse sentido, que desperte você. Porque Deus certamente espera mais de você do que você tem feito. Certamente. E a segunda aplicação que eu queria fazer é a respeito de outra preocupação. É a preocupação com o nosso caráter cristão, com a nossa reputação. Qual é a imagem que nós temos passado para as pessoas? O que as pessoas falam de nós? De novo, essa ideia de falem mal, mas falem de mim, para nós não serve. Para nós o que serve é, se tiverem que falar de mim, que falem bem. Como cristão autêntico, verdadeiro, alguém que não tem de que se envergonhar, do que ser acusado, porque procura viver uma vida de retidão na presença de Deus. De novo, não é uma vida perfeita. E sim, mesmo você vivendo uma vida reta diante de Deus e fazendo tudo o que você pode para acertar, ainda assim é possível que pessoas falarão mal de você, por inveja, por ciúme, né, por despeito, como a gente costuma dizer, por raiva. Mas o importante é que você tenha consciência de que o que está sendo dito não tem fundamento, porque você não deu motivos, você não deu razão a isso. Esse é o ponto. Ok? Vamos orar a esse respeito? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela alegria de podermos ouvir a Tua palavra nessa manhã, a instrução que ela nos traz e os desafios que ela lança para nós. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, porque estamos aqui, Pai, na qualidade de necessitados. Olhamos para a Tua palavra e vemos, ó Deus, como os Teus servos no passado tratavam a Tua obra de uma maneira tão atenciosa. Como havia temor no trato com a igreja. Porque eles sabiam muito bem que a igreja é de Cristo. E se a igreja é de Cristo, então nós devemos tratá-la com toda a atenção, com todo o carinho, com todo o esmero, com todo o empenho, com toda a dedicação. Então, Senhor, desperta os nossos corações nesta manhã, para que nós possamos olhar para esse testemunho da Tua palavra e aprender com ele, crescer com ele. Deixar, ó Deus, tudo aquilo que nós temos permitido que nos prenda e não precisa nos prender. Deixar tudo aquilo que nos impede e que não precisa nos impedir, desde que nós nos empenhemos mais, desde que nós nos esforcemos um pouco mais. Não falamos dos verdadeiros impedimentos, das questões que realmente nos imobilizam, para as quais nós te pedimos solução, oramos para que o Senhor nos dê saída e direção em relação a isso também. Mas, Pai, que tudo que nós podemos fazer, que nessa manhã nós nos decidamos a fazer, para tirar os impedimentos, para remover os obstáculos, e servir a Cristo, à igreja e aos nossos irmãos, com muito mais dedicação, com muito mais empenho, com muito mais amor, com muito mais alegria, humildade e abnegação. Ajuda-nos também, ó Deus, a cuidarmos do nosso próprio testemunho pessoal. Que as pessoas nos conheçam como homens e mulheres dedicados a Cristo. Pessoas que demonstram através do seu testemunho, do seu comportamento, das suas palavras, das suas ações,
uma identificação com Jesus. Que as pessoas possam olhar para nós, ó Deus, e ver em nós realmente um reflexo da pessoa de Cristo nesse mundo. Ajuda-nos para que nós, na perspectiva de sermos provados, sejamos também aprovados por Ti. Que o Senhor faça de nós homens e mulheres de honra, pessoas que possam ser, ó Deus, recomendadas onde quer que forem, que a nossa reputação nos preceda no sentido positivo. E quando chegarmos lá, que as pessoas possam falar do que ouviram a nosso respeito, do que Cristo tem feito por nós e através de nós, para que em tudo isso o Teu nome seja glorificado, o nome de Cristo seja exaltado e a obra do Senhor avance, sem impedimentos, que não seja por nossa causa, que ela deixará de avançar. Nós oramos assim, ó Deus, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.